André, eu ouvi dizer que o Albino vai meter o pau nesse episódio aí sobre o assunto de home office, mas a pergunta é, no que exatamente? Em qual direção? Em parar com o home office ou em manter o home office? Você tem alguma ideia? Na verdade, o Albino é um cara extremamente imprevisível e polêmico, né? Então fica aí pra você ver o que vai acontecer no final desse programa, sem spoilers. Bem-vindos ao BizuCast, diversão e informação para você. Bem-vindos, pessoal, para mais um BizuCast. Esse episódio é polêmico, André, daqueles que eu gosto. Então vou desligar, então. Vai desligar? Então vamos sair. Porque pega mal, né? Pega mal. Aqui até o fim, aqui tem coragem, como diz um amigo meu, um baita amigo meu. Baita! Então é assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Estão dizendo por aí que está chegando o dia, né? Hoje nós estamos gravando no dia 1. O dia que a China vai acabar, que eu ouvi. tem um podcast aí que tá falando, né? A gente tá gravando na quinta-feira, dia 1, né? E esse episódio vai sair no dia 9 de setembro. Contudo, a data que a Apple setou como fim a morte do home office é no dia 5, né? Então a gente vai gravar hoje sobre o apocalipse do home office hoje? O deadline do home office. Cara, esse episódio vai ser épico. Um baita episódio. Baita. André, então vamos começar aqui já com o assunto, é o seguinte. Postagenzinha, né, do senhor, como que é o nome do cara aí? O fundador do Easy Taxi, né? O tal do Thales Gomes, conhecidíssimo, né? Ele pegou uma postagem, é tal da postagem, da repostagem, repostagem, é um Inception aqui, né? Ele pega uma postagem da Bloomberg que dizia assim: Breaking, Apple sets September 5 as a deadline for employees to return to the office. Então a Apple, como uma grande Big Tech, né? Quando ela faz o movimento, acaba guiando muitas outras empresas, né? Então ela anuncia que dia 5 de setembro acabou. Ninguém mais vai fazer essa porcaria de home office, vamos dizer assim, né? E daí o Thales Gomes pega essa postagem da Bloomberg e ele escreve em cima assim: olha só, olha o peso do cara que é fundador de uma startup, Easy Taxi, certo? Ele escreve o seguinte: certo. Cara jovem, né? Millennial. Né? Algumas pessoas dizem que Geração só são Zeta. O cara podia dizer assim: não, é um tiozinho que tá falando. Não, é um jovem, é um chofem que tá falando. Ele fala assim, ó: o delírio coletivo do home office vai chegando ao fim, 3 pontinhos, né? Como eu sempre falei para vocês, é impossível construir qualquer coisa neste modelo. Não seja refém de vagabundo que quer ficar enrolando em casa, meu caro gestor. Bote um deadline para o seu time ou seja engolido por quem o fará. Nossa, cara, mas daí foi uma explosão, André. Uma verdadeira explosão, né? Aqui no LinkedIn, né? O assunto da moda é esse? Porque você vê, já é o assunto o fato da Apple ter dado o deadline, né? Aí certo. A Google vai seguir, muitos vão seguir esse caminho, né? Mas daí o cara da Easy Taxi chamar as pessoas que fazem home office de vagabundos, cara, aí foi assim, passou do limite até pra mim, sabe? Uhum. O que tu acha? Vamos por partes. Vamos falar primeiro da Apple. Eu acho que Por que a Apple faria isso, né? Por que a Apple faria isso? Eu acho importante só a gente posicionar aqui, né, que antes da pandemia do Covid-19, com o advento da pandemia, o número de home office aumentou pra caramba, né? Tem um dado aqui que 3,8 milhões de brasileiros trabalhavam no modelo home office em 2018 e a partir de 2020... ao menos 43% das empresas brasileiras migraram para o regime de trabalho remoto. Então, assim, foi uma grande febre e que foi a solução para aquele momento. E vou te dizer, eu trabalhava lá na Votorantim, a empresa sempre foi contrária a esse modelo, foi empurrada por questões de segurança sanitária a entrar dentro desse mundo.
E muitos paradigmas caíram. Eu que tinha acesso à diretoria lá dentro, né, a pessoas importantes, e inclusive que faziam parte do passado, né, vamos dizer assim, era Antônio Hermínio, né, aquela coisa tradicional e tal. Eles confessavam, olha, era paradigmas, nós estamos rompendo paradigmas. Inclusive muitas equipes foram até mais produtivas, né? Uma coisa que eu inclusive conduzi um estudo sobre produtividade, sabe? Nós conduzimos um estudo sobre produtividade todo. Me lembro desse trabalho. Que eu comentei contigo. E a gente registrou um aumento significativo. Eu acho que é até legal, Bino, você contar um pouco, só para o pessoal ter noção, né, desse mapeamento e como foi feito. A gente acabou monitorando sem que as pessoas soubessem, só depois a gente acabou revelando para eles, para que a gente pudesse obter os dados concretos, né, do comportamento dessas pessoas durante o dia. Então a gente fez uma amostragem, né, uma primeira amostragem totalmente aleatória, depois uma amostragem orientada para cargos de pessoas de alta eficiência, que a gente mapeava já, pessoas de alto desempenho. Também mapeamos pessoas de baixo desempenho, que já tinha pré-mapeado nas avaliações de desempenho. E por último a gente fez uma amostragem de pessoas de posições-chave, sabe? Aquele lá que era um comprador, aquelas posições que se o cara faltasse poderia impactar negativamente no negócio. Primeiro resultado, né? Que fez a gente chegar a uma seguinte conclusão, André. Quem é desorganizado no presencial vai continuar desorganizado no remoto, né? Então, as pessoas que tinham baixa performance, elas desandaram. Maratonava Netflix, Sopranos, sabe? O cara desandou de vez para trabalhar. Agora, o pessoal que era alta performance aumentou a produtividade. Principal motivo, menos reunião, menos chefe enchendo o saco. Conclusão que a gente chegou, chefe atrapalha o trabalho. Essa foi a primeira conclusão. Eu lembro do meu falecido chefe. Ele falava que chefe é igual nuvem. Por quê? Quando vai embora, todo mundo fica feliz. Porque faz sentido, né? E assim, ó, peças-chaves não deixaram a peteca cair, não houve atrasos ou perdas de prazo, isso é essencial, né? É o basilar, digamos assim, né? Da análise. Mas as pessoas que tinham baixa performance, elas desandaram negativamente para o extremo. E as pessoas que tinham alta performance, elas já têm um empowerment, André, a palavra é empowerment, né? O cara se sente dono, ele já sabe o que ele tem que fazer, ele não precisa do cara no cangote, né? Então eu acho que nesse sentido, né, a gente acabou revelando que a pessoa tendo menos tempo gastando em trânsito, né, dirigindo, e menos tempo em reuniões e com conversas e perdas de tempo que ocorre dentro do escritório, as pessoas eram mais produtivas. Inclusive os níveis de hora extra até aumentaram, isso era um alerta. O cara ficava ali, ele esticava 20, 30 minutos sem sentir. Então isso era um sinal também, um ponto de risco que tinha que ser avaliado. Isso é o estudo, tá? Ponto final, digamos assim. E o que me faz agora refletir, né? Eu queria antes falar sobre por que a Apple quer voltar, né? Mas o que me faz refletir, eu preciso fazer esse gancho, é o cara da EasyTaxi reclamar. Então, assim, André, eu não quero tomar partido totalmente para um lado, eu quero fazer os dois lados. Mas, assim, na luz da razão, baseado no estudo que eu fiz com a minha equipe, eu só chego a uma conclusão, que a equipe que trabalha com esse senhor aí, como que é o nome do cara? Thales, né? É uma equipe ruim, e ele era um péssimo líder. Porque daí uma equipe ruim, um péssimo líder no remoto, só vai piorar. A gente até fez um episódio, depois a gente pode até lembrar aí. Botar do Adeildo, né? Não no Adeildo, você e o Wellington. As ferramentas para gestão de equipes durante o home office. A gente apresentou o Teams, a gente mostrou várias ferramentas para você ver a produtividade da sua equipe, poder cobrar, colocar meta. Porque, cara... já trazendo a minha humilde opinião aqui pra questão, vai de encontro com isso aí. Tu depende muito de cada pessoa, né? Da equipe que você tem, das atividades que tem que ser realizadas. Eu concordo plenamente que tem pessoas que se você bota no home office, vai desandar. Vai ficar enrolando, vai... Mas aí concorda que essa pessoa, mesmo no trabalho atual, já não serve legal? Pois e é isso que já lá tem que botar uma lupa em cima dessa pessoa aí?
Exato. E se lá no presencial o gestor não estava vendo isso, é porque ele não estava fazendo a tarefa primordial de toda a liderança, que é acompanhar a execução. Então, ele não estava vendo? Não estava vendo que o cara não estava trabalhando? Exato. Né? Mas eu queria entender, cara, isso é uma coisa que a gente... Um dia a gente vai conseguir uma pessoa que seja contra pra trazer os argumentos aqui, né? Mas eu tenho no outro bloco é você. Você vai ser os caras? Porque eu gostaria que fossem... Isso, legal. Eu prometi que eu ia polemizar. Que a gente fizesse o contraponto aqui, quais são os argumentos de quem não quer o home office. E eu vou te dizer por quê. Agora já? No outro bloco. Deixar pro último bloco? Não, vamos falar. Deixa pro último bloco. Pro último bloco, João né? Kleber. João Kleber. Mas eu queria agora, pra fechar esse bloco, que era no começo que eu queria dizer assim, por que a Apple fez isso, né, cara? Eu não consigo entender qual seria o princípio, né? Não, é que assim, né? Concorda que o home office, ele vem junto com uma bagagem da modernidade, da nova geração. Futuro. Do futuro, dos sistemas, né, online, do trabalho em qualquer lugar. Cara. Metaverso, Entendeu? Você ir contra o home office, você, de certa forma, tá indo contra o metaverso. Porque não estão falando que o metaverso é o futuro? Outra coisa, vamos puxar o gancho aí. Entenda o golpe do metaverso. Escuta esse programa, mas quem foi contra o home office, de certa forma, tá indo contra o metaverso. Se o futuro é todo no metaverso, você pode estar em qualquer lugar para fazer reuniões, para fazer as coisas, né? Então é agora, por que a Apple decidiu? Eu não consigo imaginar eles darem um deadline e dizer só... Mas isso não está escrito? O motivo? Não. O motivo da Apple dar o deadline? Não. Eles simplesmente disseram, dia 5 volta. 5 de setembro, então nós vamos ver. Vamos ver. Mas uma coisa que vai de encontro é o e-mail lá do Elon Musk, né, Albino? Mas antes de você falar isso, eu só queria te fazer um pequeno ganchinho aqui dizendo o seguinte: é um número, eu não tenho aqui de cabeça, não precisamos também virtualizar ele aqui, mas é o seguinte, o número de pedidos de demissão porque a pessoa foi obrigada a abandonar o home office e voltar no presencial é elevadíssimo no mundo todo. No mundo todo. Quando as pessoas falaram vamos voltar presencial, as pessoas falaram não, presencial eu não quero, estão pulando fora, é isso? Sim. Não é a maioria das pessoas, mas estou dizendo que é um número alto. Eu trago um dado aqui, ó, 78% dos brasileiros se sentem mais produtivos trabalhando à distância. Tá vendo? E você veja agora uma reflexão aqui. Se o cara tem como vantagens, um monte de vantagens, virou pacote de benefício fazer home office, né? Veja, exato. A empresa ganha também, por outro lado, porque você pode contratar um cara, por exemplo, lá na Votorantim, eles tinham um rapaz que ia se mudar para a Itália para fazer um mestrado e ia pedir a conta. Aí o que eles fizeram? Mas e se você trabalhar remoto, você topa? E ele continuou contratado lá na Itália. André, que diferença faz um cara que faz análise de dados, um cara de ciência de dados, trabalhar na Itália e trabalhar aqui no Brasil, se é no computador que ele trabalha? Com dashboard, que monta sistemas, né? Um cara que é programador. Tanto que tudo isso vem muito dessa área de programação, né? Sim. Mas só pra gente finalizar, já que estamos nos dados, 1 a cada 5 brasileiros sente dificuldade em trabalhar à distância por distrações causadas pela família. Então, quando você for falar dos argumentos lá, eu vou entrar com uma experiência pessoal sobre esse assunto legal, vamos trazer dificuldades, mesmo. Né? E aqui diz que 68% se sentiram mais sobrecarregados com a jornada de trabalho remoto. Que é o 46% afirmaram ter dificuldades por falta de ferramentas em casa para realizar tarefas específicas. Que daí eu já acho que... é desculpinha, né? É desculpinha furada, porque se o cara não tem ferramentas, o cara que peça pra empresa, né? Ou compre, né? Porque o cara já tá tendo compre. Tá em casa já, porra. Você podia ter sido mandado embora, lembre-se disso, né? Quando deu a pandemia, meu amigo, ninguém tava nem aí, cara. Eles era poderiam muito ter demitido. Simples, como é que chama? Motivos de força maior e tchau. Exato. Você não tem computador, amigão? Puxa vida. Que pena. Mas legal, vamos lá. Segue o baile.
antes de começar o lado B, de começar a meter o pau nesse negócio aí, eu queria que você lesse o e-mail do Elon Musk, que é uma referência de inovação, né? Esse e-mail é demais, mas você não vai querer que eu leia com o meu sotaque americano aqui, né? Não, pode ser no português aí, pô. Eu posso dar uma resumida pra você o que ele falou aqui. O principal conteúdo. E o tom que ele deu. Aqui tem Então vai. de Elon Musk, né, numa terça-feira, 31 de maio de 2022, a 1h20 da tarde, logo após o almoço. Deu uma tweetada. Ele mandou pro exec staff, né, ou seja, o apoio executivo, ou seja, abaixo dele, é o pessoal ali, digamos assim... O board dele. Topzera. E o assunto é remote work is no longer acceptable. Ou seja, que o trabalho remoto não vai ser mais aceito, né, Albino? Então. E daí ele dá um tom super forte, dizendo que qualquer pessoa que quiser trabalhar em trabalho remoto é no mínimo 40 horas por semana no escritório, né? Ele quer no mínimo 40 horas, e daí ele bota entre parênteses. E eu digo no mínimo, tipo, ele frisou que é mínimo 40 horas por semana no escritório ou saia da Tesla. Olha só. É o que ele tá querendo dizer assim, você faz os 40 horas normal aqui, se você precisar fazer algum trabalho extra, você não precisa fazer hora extra aqui, vai pra sua casa fazer hora extra. Tinha uma brincadeira que eu fazia com o Ikeda, que era assim, não Ikeda, por exemplo, sexta-feira, 4 horas da tarde, vinha um pedidinho bomba da diretoria pra fazer um relatório, que ia demorar umas 4 horas pra fazer. Aí o Ikeda olhava pra mim, que era do controle de internos, e falava assim, sério, cara? Agora é esse horário? Eu falei, não, Ikeda, calma, fica tranquilo. Não precisa fazer. Vai pra casa, toma um banho, come uma jantinha bem gostosa, abre uma garrafa de vinho, dá uma relaxada, abre o laptop e começa. Vai até 4 da manhã e fechou. Que é mais ou menos o que o Elon Musk falou, né? Tipo, calma, cara, fica tranquilo, pode ir pra casa. Mas daí você vai trabalhar depois. Só o extra você faz em casa. A hora extra você pode fazer em casa à vontade. Tá falando no mínimo 40 horas no escritório. E daí ele diz embaixo que se alguém tiver algum problema particular, uma exceção, eu posso ver as exceções para aprovar isso diretamente. Ou seja, quem que vai chegar? Ô, Elon, é o seguinte... É que a minha cachorra tem flatulência. A minha terceira tia, ela tá, né? Como é que o pessoal fala? Levar a avó no jiu-jitsu? A avó no jiu-jitsu. O meu peixe precisa direto levar na natação. Tá com sede. O meu peixe tá com sede. Eu preciso dar água direto pra ele. E daí no final ele fala também. E moreover... The office must be a main Tesla office. Ou seja, o escritório tem que ser o escritório principal. Não pode ser um... Eu não sei o que é remote branch, mas são escritórios assim menores, deve ser, né? Alguns filiais, né? Ele quer que o pessoal esteja na matriz. Ele não quer nem difuso, ele quer centralizado, né? Uhum. Então assim, o tom do e-mail é final, ó. Pessoal, acabou a parada. 40 horas no escritório, não quero nem saber. Agora eu vou fazer um pouco que eu vou... Elon. Thanks, Elon. Dúvidas, me procura. Me procure, como que é? Siga à disposição. Exato. Olha, eu vou... Sem mais. Eu vou fazer agora um outro lado, e não é porque eu tô forçando a situação, é também o que eu acredito também, tá? Eu acho o seguinte, André, quando a equipe já tá montada, ao bom e velho team builds, agora sem o Wellington, nós estamos mandando ver nos buzzwords aqui, né? Quando você tem um team building montado, afiado, equipe afiada, você vai fazer o remoto, cara, não faz diferença, entendeu? É que nem quando você joga bola, tem aquele time de futebol que tá todo entrosado, André. Os caras até de olho fechado, o cara passa a bola um pro outro. Agora, cara, quando o time tá em construção, turnover alto, novas pessoas na equipe, André, olha, eu vou te dizer, ainda não dá, pode ser que tenha uma solução, mas não dá pra construir cultura remotamente, não dá, cara. Não sei se você se lembra, durante a pandemia, eu não me lembro se era você ou se era o Wellington, que dizia que tinha membro da equipe que nem conhecia pessoalmente. Fui eu. Eu acho que o Wellington talvez também tenha tido, mas eu contratei pessoas que eu nunca tinha conhecido pessoalmente mesmo, de fato. E é difícil estabelecer cultura numa coisa assim, sabe, dispersa. E vou te dizer, André, é complicado você, por exemplo, ter certeza que o cara tá mantendo o foco, sabendo que o cara tem Netflix TV,
criança chorando. Cara, dizer que o cara vai ficar 100% concentrado em você, porque é o seguinte, você pode até confiar no teu funcionário, mas você vai ter que confiar na família do teu funcionário? Será que a família que tá lá tá entendendo que o cara tem responsabilidade? Será que todo mundo tem esse senso de responsabilidade de dizer assim, pô, pera lá, o cara tá trabalhando de tal horário, é como se ele não estivesse aqui. Será? Será que todo mundo tem um lugarzinho pra se trancar e falar, aqui eu estou no meu escritório? Ou o cara tá trabalhando na cozinha? Não, esse foi o grande ponto, aí né? não dá tem também, gente né? que tem realmente um escritório em casa, que fecha a porta e ninguém incomoda, as pessoas da família sabem que ele está trabalhando e não interrompe. Exato. Agora, tem momentos e pessoas que estavam na sala, cara. Então as crianças vinham. Cozinha. Eu vi gente esposa- trabalhando na cozinha, na mesa da cozinha, André. Sim. Mas foi um momento excepcional, né? Agora, a partir do momento que se estabelecesse que eu acho que deveria ter acontecido, né? A evolução, ok. Vamos fazer home office? Então a empresa vai economizar tanto. A estrutura mínima é ter um escritório em casa. Se você tem um escritório em casa, Você segue. você segue no home office. E Isso. vamos criar ferramentas para medir o seu desempenho. Eu acho que Isso. tudo vai da vontade da empresa em realmente implementar. É que naquele momento era a única solução. Ou era a rua, ou era desse jeito. Exato. Né? Ou parava, né? Exato. Eu acho que isso daí foi igual, por exemplo, muita empresa tem plano de contingência de incêndio. Ah, o escritório, a matriz teve um incêndio. As pessoas fulano levam um computador reserva num hotel, tal pessoa vai lá e opera faturamento, embarque, tipo, tudo funcionando ao mínimo possível dentro de um hotel para que a empresa não pare de funcionar. Só que em vez de ser no hotel, foi na casa de cada um. Então foi contingência. Foi contingência. Agora, é foda você ter uma equipe grande e garantir que tá todo mundo trabalhando mesmo, porque assim, quando eu fiz aquele estudo lá, André, os caras que eram bons, comprometidos, o cara entregava. Agora, os caras que não eram, cara, os caras estavam cagando e andando. Então eu queria aproveitar aqui, então, a parabenizar você que fudeu o home office. Né? Porque se todo mundo tivesse trabalhado direitinho, teria implementado, cara. Mas eu entendo também que as empresas têm memória curta, né? E esquecem que muita coisa funcionou muito bem no home office e assim, a Apple, por exemplo, tá deletando as coisas que foram boas. Agora, sabe por quê? Porque daí é uma questão que talvez eu acho que a Apple deve pensar. Segurança, cybersecurity de informações. Também. Não tem mais, né? Porque daí o cara tá acessando na rede doméstica dele. Points. Sim. E ainda mais a Apple. Como eu falei, né, Albino? Com tudo segredos teria uma de ferramenta, lançamento. Teria um VPN específico, uma caixa preta que o cara instalava na casa do cara. Com certeza, se a empresa realmente quisesse, tem como dar um jeito. Mas, André, acontece o seguinte, quando você faz essas caixas pretas, os firewalls da vida, são todos virtuais, mas se um hacker entrar presencial na tua empresa e acessar o servidor, não tem firewall que bloqueie. Não, com certeza, os pontos negativos foram muito maiores que os positivos, né, cara? Ah, legal, as pessoas ficaram muito felizes. Mas, pô, a gente tem uma vulnerabilidade grande aqui. Exato. Nós estamos correndo risco tal. Para resolver isso, nós temos que investir Você imagine a 2 Apple. bilhões por mês em cibersegurança de home. E ainda não é garantido. E não é garantido. Aí a empresa é só na canetada. Fala assim, não, então acabou o home office agora. E o outro aspecto é o cultural. Não tem como manter muito tempo equipe unida e com motivação tal, digital, cara. Não existe isso, cara. Esse negócio de entrosamento, de chutar a bola sem olhar o parceiro e tocar passe com treino. Passe no futuro. Corta-luz. Ponto futuro. Toque no ponto futuro. Toque e me voe. Entendeu? Isso aí no home office realmente perde totalmente. Porque você veja só, tudo você tem que chamar no Teams, tudo tu tem que conversar, tu tem um minutinho, tá me ouvindo, sabe? Daí, tipo, aquela história. Eu vou dar um exemplo meu aqui, profissional, que eu trabalho bastante à distância, porque eu trabalho com viagem. Mas quando o assunto é crítico, é muito importante estar lá na fábrica para botar a responsabilidade, botar para as pessoas entender quais são as dúvidas,
Porque às vezes esse negócio de, tipo, só delegar, o delegar à distância eu acho que é um pouco complicado, assim, né? Se você não... Tipo assim, demanda mais energia delegar à distância, eu vejo. E corre eu mais acho que risco. Isso é um grande ponto do negativo do home office, eu vejo. E você corre mais risco. Porque eu acho que pro cara participar do home office, ele tem que ter como pré-requisito não só o que a gente falou aqui de infra, né? E um ambiente preparado para isso, o cara não sofrer interrupção, o cara tem que ter como pré-requisito um nível de maturidade e desempenho. Só que aí tem um outro ponto, né, Albino? A responsabilidade dentro da empresa, à medida que vai... Não deveria ser assim. Mas à medida que você vai se distanciando do head, a responsabilidade ela vai caindo, de certa forma. Se todos tivessem a tal atitude de dono, pensamento de dono... Aí tá tranquilo. Aí, cara, né? Agora, à medida que vai distanciando, vem aquele papo do tipo assim... o cara lá que é o responsável, ele deve estar vendo, né? O cara lá que... né? Uma teoria, tá? Porque você vê, antes do Covid, a Votorantim tinha uma política que só poderia fazer home office se o cara fosse cargo de liderança, depois flexibilizou para até sênior. Mas, por exemplo, um júnior e um pleno não podia, era proibido, não podia. Acho que tem a ver com isso que eu tô falando. Exato, né? E aí eu concordo, e eles estavam certíssimos, né? Aí também, assim, não tem como o gestor garantir a entrega se ele não sabe o que as pessoas estão fazendo. Exato. Então, assim, eu acho que o deadline... ali, mas, por exemplo... Fala. Chega... O cara pediu uma coisa pro home office. Certo. Aí o cara não tá vendo o que o cara tá fazendo. Vamos supor que o cara ficou assistindo Netflix. Pediu um negócio... Opa, bati no microfone aqui. Pediu um negócio pro cara na segunda-feira pra entregar na sexta. E o cara tá no home office e eu tô ferrado, tô com outros assuntos, né? Porque cada vez mais... As pessoas com muita responsabilidade não conseguem ficar em cima do... Não. Eu tô tentando pensar com a cabeça do quem é contra o home office e o porquê que isso é ruim, tá? A pessoa que tá mais... Você só vai descobrir que azedou o leite no prazo só. Exato. Vai chegar na sexta-feira... Porque eu vejo que o cara tá meio que dirigindo ali, quando as pessoas estão todas no escritório, meio que de canto de olho, o cara tá vendo ali, o fulano tá fazendo o que eu pedi pra ele. Isso. O ciclano... Às vezes você chega de sopetão no computador do cara e fala assim, e aí, quem tá precisando de ajuda? Aí, cara, no café, pô, tudo bem aí, como é que tá rolando e tal. Mas quando tava à distância, meio que ficava sem falar com os caras. Aí chegou sexta-feira... E aí, fulaninho, como é que tá lá? Putz, cara, esqueci. Deu um problemão, Deu um problema, cria uma desculpa. Pô, você sabe que não deu pra fazer? Não sei o quê. Acho que ficava mais fácil do cara dar um migué, talvez. Eu não tenho dúvida disso, cara. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque assim, eu vivi muitas coisas, muitas situações, cara, na época de home office, até em projetos aí, paralelos aí, que assim, eu não tenho certeza que o cara tá fazendo as coisas mesmo, cara. Sim. Eu acho que essa desconfiança é o que motiva, matou, né? O home office. Matou. Não tem... vamos resumir aí. Desconfiança, falta de maturidade das pessoas, baixa performance, falta de responsabilidade, difícil criar cultura num ambiente totalmente virtual, que não tem relacionamento entre as pessoas. Dificulta o entrosamento. Cybersecurity fortíssimo, porque daí você não consegue garantir. Quem lida com informações que não são sigilosas, tudo bem, mas a maioria das empresas tem segredos industriais, tem coisa ali que o cara pode ir em casa, colocar um pendrive, espetar e sair por aí colocando no YouTube da vida tudo e né? Exato, foda-se, foda-se a tua empresa, pô. E é uma coisa assim que às vezes parece tão de filme, né? Fala assim, nossa, isso aí não acontece, né? Cara, eu tenho um exemplo de empresa que eu conheço que entrou um hacker lá que pode ter sido em algum computador que via home office durante a pandemia, que sequestrou todos os dados da empresa. Aconteceu. E não salvou, mas acabou. Os caras perderam histórico de dados do processo. Escute, você conhece os irmãos Marista aqui no Paraná? Sim. Sabe que os irmãos Marista tem grande. PUC, colégios, não é? É grande, não é? Sim. Então, foram reféns. Estão há 3 meses sem sistema. Ransomware. Eu coloquei aqui, criptografei teus dados. Se você não pagar, não te dou a destravada dos dados.
Então, assim, e isso aumentou muito durante a época da pandemia, os ataques cibernéticos, né? Então, é realidade. E aí, tá? É uma instituição que estava defendendo o home office até o fim. Será que depois que eles voltarem e reunirem os cacos, vão continuar com todo esse ímpeto de defender o home office? Será? Tá chegando ao fim mais um episódio. Esse aqui é um episódio que a gente poderia ficar aqui divagando 2, 3 horas, né? O assunto é realmente polêmico, mas é muito interessante a gente debruçar sobre possibilidades e os porquês, né, do deadline, do apocalipse do home office. Mas eu acho que principalmente vale muito a pena a gente olhar os dois lados, porque não dá pra ter certeza que só um lado tá certo, né? Porque você olha assim, se você se colocar no lugar do dono da empresa o risco é todo do cara. Caraca, o cara corre todo o risco. Porque se você estiver dentro de um escritório com 100 pessoas, todas sentadas na mesa, já é uma tarefa hercúlea descobrir se tá todo mundo dando o máximo. Imagina todo mundo em casa com Netflix, com criança chorando, com cachorro latindo, com papagaio. Eu vou colocar um ponto crucial aí do fim do home office também. Agora você definiu o nosso programa. O sentimento do dono matou o home office. Isso é claro. Porque o cara, o sofrimento do cara de imaginar. Nossa... Tô pagando salário pro cara ir no cinema. Tô pagando salário, o cara deve estar vendo Netflix, esse filha da... Mas, André, os caras no presencial, os caras dão um atestado. Aí quando começou o home office, os atestados apareceram, a doença sumiu, as pessoas não ficam mais gripadas, não tem mais dor de garganta, não pega mais febre. Desde que voltou pro presencial... né? Todo mundo quer ir no médico. Aí todo mundo voltou a pegar atestado. Então, assim, o que significava que o cara que precisava... Até eu vi, acho que no... O cara pegava e ia, né? Tem no LinkedIn aí, o cara falando assim, dentro de uma piscina, dizendo assim, curtindo meu atestado. O cara teve coragem de... Olha só. Mandar uma dessa, né? E o que era na época do home office? Como diz o Casimiro, meteu essa? Meteu essa, hein? Imagine os caras, então, na época do home office, o que eles não faziam sem precisar pegar atestado, né? Exatamente. Mas então, assim, acho que o recado é pra, se você é o gestor, né? Você entender que o home office como uma ferramenta para flexibilizar situações é muito bem-vinda, né? E que você precisa também preparar a sua equipe e a sua mente também em aceitar que você precisa estar presente nos lugares. A gente não pode ignorar totalmente, né, André, por um roupante aí tecnológico, moderno, evolucionista, desacreditar que não tenha poder olhar olho no olho, cara na cara. Ele existe, cara. Me desculpa, as câmeras podem estar em 4K e você precisa... O metaverso poderia ser realmente de verdade, né? E mesmo assim não seria igual. Não seria, não é igual. Pode ser que a gente esteja falando uma besteira absurda, que como a gente falou do metaverso, a gente escutar esse programa daqui 30 anos... Mas eu também acredito que, olha... Olha, André, eu participo de reuniões ainda, porque acho que tem alguns legados depois do home office. Muita gente continua, mesmo no presencial, continua adotando o Teams para fazer reuniões, para não precisar usar sala. As pessoas continuam usando o Teams. Grandes grupos, tipo 50, 20 pessoas, todos reunidos em Teams. Agora, quando você não tá no presencial, tá todo mundo com a porra do Teams, ninguém abre a câmera. Como que você tem certeza que o cara tá prestando atenção em você? Cara, eu acho que tem assuntos... Exatamente. Tem assuntos que facilitaram muito ter o Teams hoje. Eu uso muito quando são problemas rápidos em cliente. O cara, tem como a gente fazer uma reunião daqui, sabe? Porque às vezes você tem que se deslocar até o Pará. É o novo telefone, né? Exato. Assim, comparando com uma ligação, é muito melhor você fazer um Teams, projetar um negócio na tela, compartilhar uma tela. Isso, só que uma coisa, isso sempre existiu. Sempre, é verdade, não inventaram a roda. Sempre existiu. Desde a época do Skype. ICQ. Do ICQ, cara. Dava pra fazer isso, é verdade. Dava pra você mostrar a tua tela,
né? Os primeiros Skypes aí já davam. É que as pessoas estavam com truca, né? Tipo, eu não sei mexer, não sei onde clicar. A pessoa teve que correr na quadra. Mas isso ajuda muito hoje em dia. Em vez de você fazer uma ligação, você faz uma reunião por Teams, que hoje é muito rápido, isso. Né? Mas aí você Mas... agora vai reunir uma equipe, você tem que dar um papo reto, tem que tirar a opinião das pessoas, participação. O que eu tenho mais visto em reunião é um monte de câmera fechada, todo mundo quietinho, ninguém fala nada, sai da reunião, as pessoas parecem que não estavam participando. A pessoa entra, tira o fone de ouvido e vai fazer outra coisa. Mas é isso que eu vou te falar. As pessoas que fizeram isso durante a pandemia, parabéns pra você. Você participou do deadline do home office. Porque, cara, teve momento da pandemia que era uma zona isso daí, né? A pessoa desligava a câmera e, tipo... desaparecia. Exatamente. Sublimava, né? O cara podia trabalhar tranquilamente em 3 empregos ao mesmo tempo. Exato. O cara participava de 2, 3 reuniãozinhos. O dia que o cara queria matar o trabalho dele, ele matava. Mas pra gente concluir aqui, a gente já descobriu quais foram os motivos. Tá isso claro, claro. Tá evidente. E que, na verdade, já eram os grandes medos. De antes, né? De antes. Isso só foi comprovado pela sua pesquisa e pelo sentimento dos donos. Exato. Né? E a gente se colocando no lugar do dono, a gente também sente isso, se você parar um pouquinho. A gente também sentiria, mas temos que admitir que tem muitas vantagens e evoluímos nesse aspecto pra caramba. É meio que como se era um baita de um tabu e quando as pessoas foram lá e experimentaram, viram também que não é um bicho de 7 cabeças, né? Que dá pra fazer as coisas sim. Exatamente. Nós mesmos aqui do VisuCast, pode ver, nós adaptamos a alguns dos nossos episódios, em vez de serem ao vivo. Lembra, nós começamos... Muito ao vivo, né? A gente queria um áudio de qualidade, a gente tinha que estar junto, né? Pra gravar, com a sua mesa de som, com o microfone um do lado do outro. Agora nós temos microfones super bons. E é o que eu sinto, assim, que todo mundo teve que se adaptar, a gente se adaptou, procurou novas formas, a gente grava 100% remoto e nem por isso perde a qualidade, mas a gente também tem que entender que certas coisas, certos momentos, precisamos ter o olho no olho. Se você gostou desse episódio, visite o nosso site binosabe.com.br. Obrigada por ter escutado o BizuCast. Até a próxima!